Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Vidal, eu tô aqui em Olinda e hoje eu vou conversar com vocês aqui na Semana Pedagógica da Moonshot Educação sobre livros e autoria. Vamos lá? Vem comigo. Antes de começar o nosso bate-papo de hoje aqui na Semana Pedagógica da Moonshot Educação, eu queria agradecer o convite da Roberta para participar aqui dessa edição 2023 junto com vocês. Quero ser autor. O que você precisa saber sobre a publicação de um livro? Então, eu já vou avançar mais um pouquinho aqui rapidamente para a apresentação, né, para esse vídeo não ficar muito longo e para mostrar para vocês quem sou eu, né, e um pouquinho do que eu faço e por que eu vim falar sobre esse tema com vocês. Então, eu sou Carla Vidal, eu sou nordestina, hoje eu estou aqui em Olinda, mas eu tenho uma empresa, né, a Pipa Comunicação Editorial, da qual eu sou sócia, né, e editora, que atua aqui na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Eu atuo há 16 anos aqui na Pipa Comunicação, que é um escritório de design que depois se transformou numa editora de livros e de conteúdos educativos e educacionais. Então, a gente trabalha há 16 anos unindo comunicação, design e educação. A minha formação de base é comunicação social, com habilitação em rádio e TV pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em design gráfico aí pelo CoArts, né? O California Institute of Arts. Eu sou Google Certified Innovator, né? Participei da seleção da turma de 2017 e estou aí dentro dessa super comunidade, né, de inovadores, educadores e inovadores do Google for Education no Brasil. Eu também sou Adobe Creative Educator, né, que são certificações para educadores, né, e profissionais que trabalham com educação e criatividade. Então, eu tenho aí essas duas certificações. Sou líder do GEG aqui em Olinda, onde eu estou hoje, né, aqui no meu home office. E sou uma das idealizadoras da série Professor Criativo, que é uma série de livros voltada para professores e educadores, né, que tem 8 volumes já publicados. E também sou uma das idealizadoras do Profilab, que é um programa de formação criativas para professores e educadores que a gente toca aqui no Recife. Também sou fellow do programa Educamídia, né, o programa de educação midiática, aqui, né, no Brasil. Se não conhecem, eu deixo a dica para conhecer. Coloca aí no Google Educamídia e vai ver que trabalho incrível esse grupo de educadores está implementando aqui no Brasil com a educação midiática. Vale super a pena. Eu sou uma das facilitadoras e uma das fellows do Educamídia com muito orgulho. Esse é um pouquinho aí, né, do meu currículo, né, das coisas que eu venho fazendo nos últimos anos, mas vamos avançar para esse vídeo não ficar muito longo. São 4 tópicos, né, do que a gente vai conversar aqui hoje, né. Eu queria muito que fosse ao vivo, né, que tivesse um chat, para a gente dialogar, que eu gosto mais dessas discussões dialogadas, mas aí eu já deixo a dica, no final da apresentação, tem os meus contatos, vocês podem fazer contato comigo pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo e-mail, que eu vou conversar com vocês, porque eu acho que a produção do conhecimento ela é melhor quando ela é dialogada, então pode me procurar que eu respondo todo mundo. Então hoje a gente vai conversar sobre por que escrever um livro, né? Já que o nosso tema é quero ser autor, né? Por que escrever um livro? O que é editar, né, que é uma coisa muito importante para você que quer ser autor de livro, de conteúdo didático, de trilha educativa, de qualquer, né, qualquer escrita, qualquer conteúdo escrito que você vai preparar uma experiência de leitura para outra pessoa. É muito importante saber o que é edição e o que é editar, e muita gente confunde, eu vou explicar direitinho para vocês daqui a pouco. A experiência de leitura, acabei já dando um spoiler aqui, né? O que é uma experiência de leitura? Por que a gente tem que se preocupar com a experiência de leitura? Qual é o foco da experiência de leitura? Né? Quem são essas pessoas envolvidas? Quem são os personagens envolvidos? E por que é importante conhecer tudo isso? E o último tópico, depois de publicar, né? Que eu vou traçar uma timeline aí para vocês, de um processo de edição até a publicação de um livro, né? De algum material. E por que é importante pensar no pós-publicação, que muitas vezes a gente esquece. Essa pergunta eu sempre recebo, né? Porque é importante escrever um livro. E eu sempre respondo, e eu sempre converso aqui com os autores da Pipa Comunicação, né? Que coloca livro na rua, coloca e-book na rua, coloca material na rua. Então a gente já tem um conjunto aí de autores, de super autores, né? Que são profissionais excelentes e que a gente participa ativamente do processo de edição, que é bastante dialogado, e eu vou explicar
direitinho para vocês como é que a gente faz isso por aqui. Então, uma das coisas que eu mais falo, né, para o autor, quando a gente está nas primeiras conversas, é que publicar um livro, né, escrever um livro, publicá-lo e distribuí-lo, é uma experiência de aprendizagem. Na verdade, uma não, várias. E aí eu vou mostrar isso para vocês nesses itens que eu elenquei aqui. Então, por que escrever um livro, editar, publicar um livro é uma experiência de aprendizagem? Porque envolve esses processos aí, ó, o desenvolvimento da escrita. Quando você vai escrever um livro, você pratica essa ação de escrever de uma forma mais ativa, mais profunda e mais reflexiva. Você vai ter que pensar no que você está escrevendo, por que você está escrevendo, para quem você está escrevendo e como você vai escrever. Então, todos esses pensamentos aí, né, já são uma experiência de aprendizagem que você vai estar aprofundando o seu processo de escrita. É diferente do que você escreve, das anotações que você faz no dia a dia ou outras formas de escrita que a gente aplica no dia a dia, aí nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. Outro processo de aprendizagem, outra experiência de aprendizagem que você vai lidar quando você decide publicar um livro é a edição de conteúdo. Então, você vai aprender a editar conteúdo. Na verdade, o que é que significa isso? Quando a gente vai escrever, né, a gente tem um repertório gigantesco e a gente sai escrevendo livremente. E eu até aconselho, se você quer ser autor, e aos autores aqui da Pipa, que escrevam livremente. Então, recentemente eu até dei algumas dicas para algumas pessoas. Quando eu sento para escrever à mão ou para digitar, né, no digital, né, no editor de texto, eu travo, né, vem um bloqueio criativo. Então, eu dou uma dica simples, que são ferramentas que hoje já estão disponíveis aí, né, de fácil acesso, gratuitas, como a digitação por voz do Google Docs. Então, fale o seu livro, fale o que você quer contar para as pessoas, o que você quer compartilhar, e fale livremente. Porque depois, esse conteúdo que você vai produzir, ele vai ter que passar por um processo de edição. E esse processo de edição envolve outras pessoas. Então, esse é um momento de escrita, é um momento de você escrever abertamente ou falar livremente tudo que você quer compartilhar. Porque a estrutura disso e a edição desse material a gente vai fazer depois, num outro processo, que é também uma dessas experiências de aprendizagem, uma das mais fascinantes que tem no processo de escrita de algum material, de um livro, de qualquer conteúdo educacional. Então, tá aí mais uma experiência de aprendizagem para o autor, né, a pessoa que quer ser autora. Outra experiência muito legal também é o trabalho colaborativo. E aí eu estou falando do trabalho que você vai dividir com outras pessoas e também das ferramentas que estão aí, né? Inclusive o Google, né, o Workspace, tem ferramentas maravilhosas para a gente trabalhar colaborativamente com pessoas nos 4 cantos do mundo. Então, eu posso ser a editora aqui de um autor que está lá no Japão, por exemplo. Isso acontece e, assim, a maioria dos autores aqui da Pipa não é nem daqui, de Pernambuco. Estão espalhados aí pelas regiões do Brasil, e a gente tem um orgulho muito grande de dizer para você que a gente tem autores nas 5 regiões do país. Então, a gente tem autor na região norte, no nordeste, no sudeste, no sul e no centro-oeste. Isso é muito legal. Então, por que isso acontece? Trabalho colaborativo. Então, é mais uma experiência que, se você não tem, você vai aprender, você vai entender como são esses processos quando você decide escrever um livro. Então, são muitas experiências de aprendizagem e, assim, eu fico fascinada com isso, porque eu gosto de aprender e eu acho que é muito interessante quando você decide fazer, né, escrever um livro e passar por toda essa trilha de aprendizagem. Não deixa de ser uma trilha de aprendizagem. Outra coisa que você vai aprender no processo, né, de publicação, edição e publicação de um livro e escrita também, design. Não só a estética, mas o design na raiz, né, no core do teu projeto, né? A experiência do usuário, a persona, o público, né? Quem vai ser esse público, para quem você vai escrever, toda essa parte do pensamento de design, ela é estimulada quando você decide escrever um livro, quando você decide ser autor. E aí, de quebra, também vem toda a parte do design gráfico e editorial, né? Que é essa parte mais visual, que quando a gente fala em design é a primeira coisa que muita gente pensa, né? Mas não é só isso, tem vários outros processos envolvidos e que também é uma excelente experiência de aprendizagem
quando você decide escrever um livro. 2 pontos aí que andam juntos é a comunicação e o marketing, né? Que você também vai aprender, né, como são os processos de comunicação e os processos de marketing para você divulgar o seu livro, né? O seu livro, ele não termina quando você coloca o ponto final lá no último parágrafo. Tem muita coisa que acontece depois e comunicação e marketing são 2 elementos essenciais para todo esse processo, né, de escrita, edição e publicação de um livro. Mas vamos avançar para a gente ver, né, mais detalhadamente cada um desses processos, cada uma dessas experiências de aprendizagem que você vai ter. Separei 3 elementos aí, 3 itens, né, 3 pontos, 3 destaques, vamos dizer assim. Então tá aí no item 1, porque escrevemos livros porque pesquisamos e estudamos constantemente sobre assuntos relacionados à nossa área de atuação. Eu tenho certeza que você está aí assistindo todas essas palestras da Semana Pedagógica porque você está pesquisando e porque você quer aprender. E tudo isso gera o quê na sua cabecinha? Ideias, muitas ideias. Tenho certeza também que você está aí anotando, seja à mão, no papel, que é muito bom, ou no digital, né? Tem gente que já está mais habituada aí a anotar no digital. Então, quando você gera ideias, o que é que acontece? Você começa a conectar essas ideias. E quando você conecta ideias, né, e faz associações, o que é que você produz? Conhecimento. Então, você tem sim conhecimento e conteúdo para escrever um livro, principalmente na sua área de educação. Se você for pesquisar outra coisa, que é o que acontece muito no mestrado ou no doutorado, você vai ter ainda subsídio e conteúdo para escrever outros tipos de livros, né? Você vai ter uma produção científica aí, um resultado de pesquisa, né? E aí você tem mais ainda condições de escrever um livro. E outro elemento importante, né, para ajudar a responder essa pergunta, por que escrever um livro, é que a nossa forma de escrever, ela é muito única. Então, a capacidade que você tem de dialogar com outra pessoa através da escrita é só sua. Aquele tom, né, aquele estilo, ele é só seu. E ele pode transformar vidas, porque um leitor pode se identificar muito com a sua forma de escrever e aprender com você. Esses 3 pontos são 3 pontos que eu gosto muito de destacar para responder essa pergunta, por que escrever um livro, principalmente se você está em dúvida e ainda está se questionando ou dentro daquele processinho de autossabotagem que a gente tem o tempo todo. Então, salva essa tela, salva esses 3 elementos e guarda aí também esse 4º aqui, ó, que na verdade, a base da nossa fala de hoje, né, que eu coloquei até aí na trilha sobre desenvolvimento, né, profissional, desenvolvimento pessoal também, que é construir autoridade na sua área de atuação. Todos temos ideias, todos temos conteúdo, todos temos acesso, pesquisamos e estudamos conteúdos relacionados à nossa área de atuação. Então, você tem sim condições de escrever um livro sobre um assunto determinado relacionado à sua área de atuação. É só você entender como é esse projeto, né? Como são esses processos para você desenvolver um projeto de um livro, né? Todas essas estruturas, todas essas tarefas, todo esse trabalho colaborativo, tudo isso que você tem que pensar e que entender para chegar no produto final, que é um livro. Eu vou ajudar você. Agora a gente entra bem na parte da edição, né? O que é editar? Então, quando a gente fala em editar, e aí eu trabalho muito com imagem também, e quando eu falo em edição de imagem, as pessoas entendem logo que é abrir o Photoshop e começar a mexer, né? E não é isso. Edição não é isso. E aí eu gosto bem de esclarecer, porque essa confusão às vezes atrapalha um pouco nos processos. Quando a gente abre o Photoshop para mexer numa imagem, a gente faz manipulação de imagem. Então, a gente está manipulando, a gente está corrigindo imperfeição, tá, essas coisas. Isso é manipulação de imagem. Isso não é edição. O que é edição? Edição é o processo de selecionar, de organizar,
de criar padrões, identificar padrões dentro de um conjunto de muitas imagens. É a mesma coisa que acontece no texto. Lembra que eu falei que era legal, assim, se você fica bloqueado e travado para digitar ou para escrever à mão, tenta a digitação por voz. Começa a falar as tuas ideias e o computador, a inteligência artificial lá, vai digitando isso para você. Depois que você tem toda essa produção de conteúdo livre, aí é quando começa o processo de edição. E aí eu elenquei aí alguns itens que podem ajudar você a entender o que é que constitui, né, quais são as características desse processo de edição. E aí eu trouxe a leitura e análise do conteúdo, né? A primeira etapa de qualquer processo de edição, seja de imagem, seja de texto, né, de qualquer tipo de conteúdo, é abrir tudo, né, ler tudo e analisar esse conteúdo. E isso acontece também no design instrucional, tá, gente? A primeira etapa do processo de design instrucional, né, quando você vai construir uma experiência de aprendizagem para outra pessoa, é essa observação e essa análise, né, de todos os cenários. Então, no processo de edição de um livro é a mesma coisa. Então, o que é que acontece aqui? Eu recebo o material bruto, né, o material que o escritor chegou lá, colocou o ponto final e disse: pronto, meu livro está pronto, Carla. Tá aí, vamos publicar. Eu digo, não é bem assim. Agora que a gente vai começar todo o processo de edição, que às vezes demora uma semana e às vezes demora 1 ano, 2 anos, a depender de como essa liberdade de escrita aconteceu. Às vezes a gente recebe vários arquivos separados, textos. Recentemente a gente recebeu um livro que ele tinha uma sequência, mas ele tinha alguns anexos que faziam parte de projetos, né, que foram submetidos a editais, e tinha algumas coisas que eram documentos, né, vinculados à universidade. E como é que a gente recebe tudo isso, lê tudo isso atentamente e faz a edição, a seleção, né, sistematiza isso do que é interessante para o nosso público leitor. E aí é importante definir, e aí é onde entra aquela coisa do design, né? O design da experiência. Quem é o público desse livro? É um professor? É uma criança? É um professor universitário? É um professor da educação básica? Então, tudo isso é importante e a gente vai traçando todo esse cenário a partir, né, do início do processo de edição. Então, leitura e análise do conteúdo é um ponto muito importante. Participação de um editor. E aí, por que é que eu digo que isso é extremamente importante, extremamente relevante? Porque aí você que é professor vai concordar comigo, você que é professor, você que é professora. Sabe quando a gente está num projeto e tem muito conteúdo e a gente está lá produzindo, faz, ai meu Deus, já estou no slide número 52, né? Isso acontece muito. E você volta e você fica meio cego e não consegue entender mais o que você fez. Ou então, assim, você vai voltar para revisar. E aí você passa batido por uns erros de digitação ou uns erros gramaticais que a gente sempre comete e você faz, meu Deus, como que eu não vi isso? Isso acontece porque você está muito exposto e muito focado na produção daquele conteúdo. Então, a figura de uma segunda ou uma terceira pessoa para ajudar você nesse processo é importante por conta disso. Porque é um olhar novo, com olhos, né, livres, é um olhar fresco sobre o conteúdo que você está produzindo. Então, a figura do editor, ela é extremamente importante, além de outras coisas também, né? Por conta disso, ela vai chegar pela primeira vez no teu material e ela vai enxergar coisas que você não está enxergando. Então, é por isso, esse para mim é o principal, né, a principal vantagem de você ter um editor, né, de você ter uma pessoa que vai trabalhar junto com você, né, chegando depois que você escreveu, para dar fazer a leitura atenta e analisar o seu conteúdo. Tá vendo como as coisas elas estão ligadas? Então, eu trabalho aqui na Pipa, eu e Augusto, né, como editores, às vezes é Augusto, às vezes sou eu, às vezes os dois, né? Quando o livro é muito complexo, aí a gente faz equipes maiores, junta todo mundo, para poder entender e fazer essa leitura atenta do conteúdo dos autores que chegam por aqui. Então, no processo de edição, a gente também escolhe a linguagem. Porque o que é que acontece com os autores? E aí é importante, eu gosto de falar sobre isso,
Porque é importante que o autor ele tenha o coração e a mente abertos para esse processo de edição. Porque se você chegar com a mente e o coração fechado, então você não vai admitir que uma pessoa faça críticas ou coloque o olhar dela em cima do seu texto. Aí o processo de edição já acabou aí. Porque não tem como você melhorar algo se uma pessoa não tá receptiva, né, para que isso aconteça. Então, partindo do pressuposto que a pessoa que ela está de boa, que ela quer realmente que alguém olhe o conteúdo e ajude ela a estruturar isso de uma forma que seja uma experiência legal para quem vai ler, aí o processo de edição acontece. Então, a escolha da linguagem é muito importante, porque o que é que acontece muito aqui na Pipa? A gente tem trabalhado muito com professores universitários e com produção científica, né? A produção que vem da universidade. E, às vezes, o que foi produzido na universidade, ele atende aos critérios e aos protocolos da universidade. E nem sempre essa linguagem é adequada, por exemplo, para o público em geral. Às vezes um autor quer lançar um livro para criança, mas chega com um tom e uma linguagem que não é para criança, não é adequado, né? Para criança, para a bagagem teórica de uma criança. Então, a gente tem que conversar, dialogar e chegar na melhor decisão. Então, tudo isso faz parte do processo de edição do livro e, às vezes, isso é um processo longo. Não vou mentir para vocês, mas, às vezes, é rápido também. Então, cada caso é um caso. E é bom que seja assim. Organização e estrutura do conteúdo. Nem sempre uma pessoa que quer ser autora, que quer escrever um livro, quer publicar um livro, ela tem noção da estrutura que um livro deve seguir. Existem estruturas, né, que a gente já conhece, né, capítulos, por exemplo, que precisam ser seguidas. Mas isso não define o livro, tá, gente? A gente pode fazer um livro disruptivo e romper com tudo isso? Pode, é possível. Mas, no geral, se você quer garantir uma experiência de leitura satisfatória, a gente tem alguns princípios, principalmente do design, que a gente precisa seguir. Por exemplo, aqui no Ocidente, a gente lê de cima para baixo e da esquerda para a direita. Quando você rompe com isso, então você já tem uma disrupção aí garantida. É possível, mas às vezes pode acontecer de um leitor não entender o que você está lendo justamente porque você rompeu com isso. Aí isso pressupõe que você vai explicar, né, preparar o seu leitor para toda essa disrupção. Então, essas estruturas, elas também são conversadas e dialogadas dentro do processo de edição, que você está trabalhando colaborativamente com um ou mais editores, né? E se você for lançar por uma editora, melhor ainda, porque a editora vai ter a experiência e vai conversar com você sobre todas essas questões. Por fim, né, tem toda a parte do projeto gráfico, né, que é toda a organização visual, a concepção visual da sua experiência de leitura, que não é só uma questão estética. A parte estética é importante, mas é mais a parte de você garantir uma leitura, né, confortável para quem vai, para o seu público. Aí você já definiu o seu público lá, já sabe quem é o leitor, né, qual é o foco, né, do público. E aí você vai fazer todo esse projeto gráfico e toda essa diagramação com base nesse seu planejamento. Aí, agora eu trouxe para vocês só um pouquinho do processo de edição do livro Mídia e Jornalismo na Escola, que é esse que eu mostrei para vocês aqui, do Márcio Gonçalves. Então, eu trouxe algumas etapas do processo, né? E aí a primeira é a troca de mensagens. Esse livro do Márcio, ele começou assim: a troca de mensagens e o arquivo que o Márcio me enviou por WhatsApp. Era só um texto que ele queria compartilhar. Como a gente faz parte do programa Educa Mídia e está sempre estudando e pesquisando sobre educação midiática, ele fez essa produção textual e compartilhou comigo, dá uma lida, e a partir daí a gente foi conversando e eu fui, cara, se a gente se debruçar sobre isso dá um livro, e dá um livro bem legal, um livro introdutório, principalmente para aquele professor que ainda não teve contato com a educação midiática e não faz ideia de que jornalismo, por exemplo, pode fazer parte de uma aula de matemática. Então, daí para frente a gente foi conversando e aí eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês. O processo de edição se deu através das ferramentas Google, né, do Google Workspace. O que é que acontece? Eu estou aqui em Olinda, Recife e Olinda, né, na região metropolitana, em Pernambuco, e Márcio está no Rio de Janeiro. Como é que pode, né, a gente fazer um processo de edição assim?
graças às ferramentas digitais. Então, Márcio criou um doc, né, um documentos Google com o texto e me convidou para ser colaboradora, para ser editora junto com ele. E aí eu fui fazer todo aquele processo de edição, uma leitura atenta, né, uma análise do conteúdo. E aí, através das ferramentas de comentário, né, e de compartilhamento, eu fui fazendo as sugestões e o Márcio foi aceitando ou dialogando, né, devolvendo, e a gente foi conversando até chegar a uma solução para as diversas questões que o texto apresentava. Aqui vocês veem bem, né, a parte do processo de edição através dos comentários. Então, eu deixei aí um comentário no destaque de texto, quando ele falava sobre orgulho de ser autor. Ó, que legal, tem tudo a ver com o nosso tema hoje, lá no livro dele. E a gente foi conversando nesse processo de edição aí na ferramenta de comentários do Documentos Google. Olha só que legal. Trabalho colaborativo, ferramenta, toda essa experiência de aprendizagem, tanto minha quanto dele, né? Porque cada livro traz novas aprendizagens para mim também. E aí eu chego na experiência de leitura. Uma coisa que acontece muito aqui, né, aqui na Pipa, são algumas pessoas que me perguntam o que é que eu acho mais importante, já que eu trabalho muito com design e com projeto gráfico, além dessa parte de edição. Então, eu recebo muita pergunta do que é que eu acho que é mais importante. Se é o conteúdo, o texto, né, do projeto, do livro, enfim, do material, ou a organização visual, ou a parte visual, já que eu trabalho com design. E eu gosto sempre de responder que eu não acho que nenhum é mais importante do que o outro. Eu acho que todos têm o seu nível de importância bem equilibrado e é importante você dedicar atenção às duas partes, porque é a união dessas duas partes, né, do conteúdo e da forma, que cria uma experiência de leitura agradável para quem vai ler. E aí eu tenho essa frase aí, que é muito minha, é muito uma opinião minha, né, e que eu já coloquei em outros treinamentos, quando eu falo sobre facilitação visual, que uma experiência de leitura eficiente seria aquela capaz de expor os conteúdos, né, expor o texto e todo o conteúdo visual, todo o texto verbal e o não verbal, com clareza e simplicidade. Mas ela precisa também chamar a atenção e envolver o leitor, a fim de garantir que ele fique lendo, que ele fique no teu texto e ele faça a leitura até o fim. Então, assim, para mim, essa é a definição, assim, né, de uma experiência de leitura realmente eficiente. Mas como é que a gente consegue isso na prática? E aí eu respondo para você, a gente consegue isso com design, com diálogo. E design, você consegue pegar esse astronautazinho aí e lançar ele no moonshot dele para a Lua. Então, você consegue criar projetos incríveis quando você considera o design. E quando eu falo de design, não é só design gráfico, não é só estética. É tudo isso que eu venho trazendo aqui na apresentação para vocês. Estrutura, análise, organização, reflexão. Essas são 2 páginas do e-book Protocolos Edu. 2 soluções interessantes que a gente dialogou e trabalhou nesse livro foi trazer o autor, né, para a página, porque tem muitas falas da Marlena, né, que é uma das autoras, e do John Corripo, né, que é o outro autor. A gente quis aproximar eles do professor, porque o texto deles é bem dialogado com o leitor. Então, a gente pensou, por que não, né, trazer a carinha deles, que é uma coisa que a gente não vê muito por aí, né, e o balãozinho de fala, né, com os destaques, principalmente quando eles refletem sobre a prática deles e o que eles fizeram para mudar. Então, tá aí, essa foi uma das soluções que a gente implementou nesse e-book. E a outra é, como o e-book fala sobre protocolos, os protocolos, eles têm um desenho, uma estrutura visual, né, para ajudar o professor a entender e a aplicar na sala de aula com os alunos. Então, a gente fez questão de trazer, né, de fazer esse desenho quando não tinha, ou melhorar e adaptar esse desenho para a realidade no Brasil. E tá aí, né, como na tela vocês conseguem ver aí na 2ª página, a estrutura de um dos protocolos, que é o Edu Fryer, aí desenhada na tela. Então, se você for leitor ou leitora e pegar esse livro, você vai ver todos os protocolos têm uma estrutura lá e um modelo de ficha que a gente também organizou e fez e propôs como solução
para esse e-book. Aí aqui eu tenho outro livro, que é o livro do Caio e do Rafael, né? O Como Educar Famílias para Futuros Possíveis, que tem uma série de soluções bem legais também. Então, aí teve um cuidado, né, de contratar um ilustrador, que é o Rafael Pascoal, lá do Rio, que faz um trabalho excelente, e ele fez uma série de ilustrações com referências visuais a cada capítulo. São ilustrações bem pensadas, bem cuidadas, inclusivas, né, que trazem, representam a diversidade da população no Brasil. E essas ilustrações ela acompanham uns elementos de destaque, né, como se fosse um resumo do que o leitor vai ver no capítulo. Então, a gente teve todo esse cuidado aí de ter tela a tela, cada capítulo ele é aberto com esses tópicos, né, do que vai ser abordado, que já na experiência de leitura da pessoa já dá uma ideia do que ela vai encontrar no capítulo. Então, se ela não tiver tempo, por exemplo, de ler aquele capítulo naquela hora, ela pode saltar e ir para um que ela tenha mais urgência, né, de saber, de aprender e depois voltar. Então, isso ajuda muito, né, na experiência de leitura, de anotação, né, da vida, né, do corre-corre do leitor. Né? E aí a gente tem um outro e-book que está na Pipa, é gratuito também, que é o livro do Márcio, né, que é um e-book sobre projeto de TCC. É um TCC Guia Legal, se eu não me engano o título. Mas vai lá na Livraria da Pipa que ele está lá disponível e você consegue baixar. Então, é um livro que mostra para o aluno o processo de fazer um TCC ainda no nível médio. Então, assim, os professores que querem implementar uma entrega de TCC, né, já colocar os meninos no ensino médio em contato com o que eles vão lidar na universidade. Então, esse livro é sobre isso e para isso, para ajudar o professor e o aluno. Então, como o leitor final era o aluno do nível médio, então a gente fez um projeto, né, uma experiência de leitura para este público. Então, traz aí todo o universo dos comics, da cultura pop, né, do Senhor dos Anéis, ali o Mago, e tem uma coisa também do Mochileiro da Galáxia, que o autor faz referência, né, à estrutura lá, à narrativa do Mochileiro das Galáxias. Então, esse livro é todo voltado para isso, então ele tem todas essas soluções de design, de leitura, essas soluções visuais voltado para isso. É muito importante você entender, se você quer ser autor, se você quer publicar um livro, publicar um material, que o livro não acaba quando está pronto. É louco isso, né? Meio contraditório, mas quando você está escrevendo ou estruturando o seu texto e tal, e coloca o seu ponto final lá, o seu livro não acabou ali. E nem acaba quando faz todo o processo de projeto gráfico, diagramação, e tá todo lindo, maravilhoso, PDF fechadinho para ir para a gráfica, ou para ir para a Amazon, ou para ir para qualquer outro lugar. Ele não acaba ali. Na verdade, esse momento aí, ele é o nascimento do seu livro. Daí para frente, seu livro tem toda uma vida para trilhar, para alcançar leitores, para ser lançado pelo país ou pelo mundo, a depender do sucesso que o seu livro faz, né? A ter uma tiragem esgotada e ser feita uma nova edição, a localizar problemas e defeitos e aí ter uma nova edição por conta disso. Então, várias coisas podem acontecer, né? Várias coisas vão acontecer depois que o seu livro nasce. Quando você pega o seu pacotinho na gráfica, como eu peguei esse do Márcio aqui, ou quando você bota o seu livro na Amazon, ou quando é gratuito e você começa a espalhar, o seu livro nasceu ali. Daí para frente ele tem uma vida para trilhar e você é responsável, você é meio que o pai ou a mãe do seu livro. Então você e a editora, né, que você vai escolher ou não, se você quiser fazer uma produção independente, você tem que ter consciência que daí para frente tem uma série de outros processos que você vai ter que implementar para fazer o seu livro acontecer, né? Que é o que eu chamo de botar o livro debaixo do braço e sair com ele pelo mundo. Esses novos processos e essas novas experiências, muitas delas estão relacionadas à comunicação e marketing. Então, é interessante porque você vai precisar saber, vai precisar conhecer ou vai precisar de alguém que saiba e que conheça, né, que vai ajudar você
com todos esses processos de comunicação, planejamento de campanha, ações de marketing e o que mais você quiser fazer, né, em relação ao seu livro. Eu trouxe uns exemplos, né, um pouquinho do que a gente faz por aqui na Pipa, né, quando o seu livro nasce, né? Quando o seu livro nasce, você vai fazer o quê? Você vai divulgar, você quer leitores, né? Você quer que as pessoas leiam. Então, aí tem algumas peças que a gente lançou nas redes sociais e trouxe também aonde o livro de vocês pode chegar, aonde o seu livro, você que está aí me assistindo, pode chegar quando você decide ser autor e lançar um livro. Então, tá aí o de Márcio, né, que já está espalhado aí, já está sendo lido e compartilhado. E trouxe mais um pouquinho do livro do Caio, né, e do Rafael. Tá aí a matéria com o Rafael, que esse livro do Caio e do Rafael foi uma tiragem bem grande. Foram 20 mil livros, né, rodados, a gente rodou 20 mil livros. E grande parte dessa tiragem foi distribuída gratuitamente quando o Rafael rodou o Brasil aí, fazendo umas ações, né, nas escolas, nas comunidades, distribuindo esse livro, porque esse livro fala sobre futuro, né? É um livro voltado para as famílias, né? Como é que as famílias se preparam para um futuro possível que já está começando agora, com todas essas questões de futuro que a gente tem que refletir e discutir, como inteligência artificial, o futuro do trabalho, saúde mental, socioemocional e todas essas abordagens aí que eles reuniram nesse livro, e ele é bem legal. Tem uma foto do lançamento que a gente fez em São Paulo, na livraria Martins Fontes, que reuniu muita gente legal, né, desse cenário da educação lá em São Paulo. E tem aí esse print dos stories dos 2 autores na Bienal do Livro em São Paulo, que aconteceu em maio. Então, esses são só alguns recortes, tá? Eles levaram esse livro muito mais longe, participaram de feiras, de grandes eventos, vários portais, né? Várias pessoas da área de educação receberam esse livro, porque ele foi distribuído dessa forma e foi muito lido. E aí é o que eu tenho para dizer para vocês. O livro, se você decidir escrever e lançar, ele pode chegar a lugares que você nem imagina. Então, é com essa mensagem aí que eu termino a fala de hoje sobre livros. Quero ser autor, né? Tudo o que você precisa saber. Tá aí, ó, contato@pipacomunica.com.br. É isso. Beijos, até a próxima. Obrigado por acompanhar até aqui. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.